Fala pessoal, beleza? Professor Heitor Simões com a parte de raciocínio lógico. Hoje eu trouxe basicamente dois tópicos do seu edital para a gente tratar, beleza? Basicamente a parte ali de proposições, raciocínio lógico mesmo, de tabela verdade, conectivos e tudo mais, e também a parte de conjuntos, algumas operações aí de conjuntos, conjunto das partes, enfim, várias coisas para a gente desenrolar aqui na nossa aula, beleza? Obviamente, papel e caneta na mão, não tem como assistir uma aula de raciocínio lógico sem papel e caneta, sem fazer as suas anotações, os seus rabiscos, os seus esquemas, colocar no papel tudo aquilo que você está entendendo. Não adianta eu fazer daqui no quadro, na televisão, e você não fizer aí na sua casa, beleza? Você tem que treinar para desenvolver habilidade, para desenvolver velocidade na resolução dos exercícios, beleza? E gabaritar isso na sua prova. Tranquilo, vamos lá ver então o raciocínio lógico no Instagram, heitor.simões, Heitor com H e 2 T's, para a gente trocar uma ideia, desenrolar, falar sobre concurso, sobre raciocínio lógico, muita coisa lá, beleza? Primeira questão então, olha só, a gente vai falar um pouco de tabela verdade, os conectivos, as proposições. Fala o seguinte, a frase: se a floresta foi explorada, então os animais estão ameaçados. Primeira coisa, se então, certo? A gente está falando aqui de um condicional. Se a floresta foi explorada, vou chamar de P, a floresta foi explorada, então os animais estão ameaçados. Eu vou chamar isso aqui de Q, tranquilo? É logicamente equivalente à frase. Pessoal, duas ideias que a gente tem que saber aqui. A ideia de equivalência e a ideia de negação, muito importante, cai demais o tempo inteiro na sua prova. Equivalência, eu estou buscando a mesma tabela verdade, a mesma coluna, idêntica. Equivalência, ou seja, igualdade. E quando eu falo de negação, que não é o caso do nosso exercício, eu estou buscando uma tabela verdade contrária àquela que eu tenho. Então você tem que levar esses dois conceitos de equivalência e de negação para a sua prova. Beleza? E como é que eu descubro isso? Fazendo sempre por meio da tabela verdade. Na equivalência e na negação, existem algumas propriedades fundamentais que você consegue fazer direto. Não vai ser o caso aqui. Por quê, Heitor? Eu acho muita coisa para gravar. Você, se tiver condição de gravar e capacidade de memorização para fazer, ótimo. Você vai ganhar tempo na sua prova. Eu prefiro sempre fazer por tabela verdade para garantir a pontuação. E outra coisa, eu garanto que se na hora da prova eu esquecer, eu sei fazer por tabela verdade. Beleza? Então a gente vai testar aqui por tabela verdade e eu sei que você consegue fazer isso direto, não precisa de ficar bravo comigo. Tranquilo? Então eu estou buscando uma condicional e aí eu vou buscar a equivalente dela. Olha só. Primeiro eu vou fazer então a minha tabela verdade da condicional. Eu tenho aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, beleza? O quê? Então eu vou ter verdadeiro, falso, falso. O condicional eu tenho que lembrar o quê? Vai ser falso quando o meu antecedente for verdadeiro e o meu consequente for falso. É o único caso que eu tenho falsidade no meu condicional. Beleza? Olha aqui. Então, falso. Nos demais casos, verdadeiros. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. De novo, se eu estou falando de equivalência, eu quero uma proposição composta que seja idêntica a esta tabela verdade. Tranquilo? Vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou direto na questão, na resolução, por conta de espaço e por conta de tempo para a gente fazer outros exercícios. Você, na sua casa, você vai fazer o quê? Vai treinar e vai fazer alternativa por alternativa todas as tabelas verdades. Vale muito a pena. Para quê? Para ganhar aquela habilidade, aquela velocidade que eu comentei com vocês. Tranquilo? Então, olha só como é que vai funcionar isso aqui. A letra D vai ser o nosso gabarito. E fala o seguinte, se os animais não estão ameaçados, isso para mim é o quê? Não quê? Tranquilo? Não que. É a negação de que. Então, a floresta não foi explorada. A floresta não foi explorada, isso para mim é não P. A negação de P. Então, aqui embaixo, eu vou precisar dos dois também. Olha só. Não P, não que. O condicional fica de qual forma? Não que, condicional não P. Beleza? Não que, condicional não P. Olha só.
A negação de P, então, é o valor lógico contrário de P. Então, eu tenho falso, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. A negação de Q vai ser o valor lógico contrário. Então, eu tenho falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Lembra que eu falei com vocês que o condicional só é falso quando o meu antecedente for verdadeiro e o meu consequente for falso? Nesse caso, muita atenção. Quem é o meu antecedente? Não Q, beleza? Então, eu vou olhar nesta direção aqui. Vou olhar para cá, beleza? Então, olha só. Falso, condicional falso, falso. Verdadeiro, condicional falso. Aqui erramos, né? A primeira linha, ó. Verdadeiro, né? Verdadeiro. De novo. Falso, condicional falso, verdadeiro. Verdadeiro, condicional falso, falso. Falso, condicional verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Olha essa coluna. E essa coluna aqui que é o nosso exercício, que é o nosso enunciado. Perceba que ela é equivalente, ela é igual, portanto, ela é o nosso gabarito. Gabarito letra D. E aí você já pode pegar essa propriedade. Eu sei que para o meu condicional, P e Q, ou se P então Q, eu sei que ela sempre será equivalente a esse cara aqui, ó. A negação do meu consequente condicional à negação do meu antecedente, beleza? Eu nego as duas e troco a posição das duas. Isso aqui é aquela propriedade que eu estava falando com você no início da resolução. Heitor, consegui memorizar isso aqui. Ótimo, memoriza e faz. Eu gosto sempre de provar pela minha tabela verdade. Óbvio que você no tempo, na hora da prova, vai gastar um pouco mais de tempo para sair provando uma por uma, mas você vai garantir o seu ponto, beleza? De novo, se você quer memorizar as propriedades, faça isso, pode ser que vale a pena na hora da sua prova, não tem problema nenhum. Se deu branco, faz pela tabela verdade, beleza, pessoal? Vamos para frente, então, com os nossos exercícios, beleza? Olha só, segunda questão, trouxe agora a ideia para vocês de conjunto, beleza? Fala o seguinte, num prédio residencial com 142 moradores, o meu total, né? Eu tenho 142 moradores. Sabe-se que 58 frequentam a academia e 23 frequentam tanto a academia quanto a piscina. O que é isso? É a minha interseção, né? Se 24 moradores não frequentam nem a piscina e nem a academia, então o total de moradores que frequentam a piscina é... E aqui nós temos a nossa alternativa. Como é que eu gosto de resolver a parte de conjuntos? Sempre desenhando. Fica mais visual, fica mais fácil de não errar a questão. Então o meu total é 142 moradores. Beleza? Esse é o meu universo, o meu conjunto universo. Eu tenho 24 que não vão nem na piscina e nem na academia. Aqui, olha só como é que eu desenho isso. Aqui eu vou colocar só os que vão para a academia e aqui eu vou colocar só aqueles que vão para a piscina. O exercício fala o seguinte, 23 frequentam tanto a academia quanto a piscina. Beleza. E aí ele fala assim, ó, 58 frequentam a academia. Só que quantos desses 58 frequentam só a academia? Beleza? Então como é que eu descubro isso? Eu tenho que diminuir do total de pessoas que vão à academia, eu tenho que diminuir aqueles que vão para a academia e para a piscina, porque senão eu vou contar ele duas vezes no meu exercício. Então vai ficar aqui, ó, olha só, 58 menos 23. Isso aqui dá 25, confere? 35, né? Vai dar 35. 55 menos 20, 35. Beleza? E a piscina é o que eu quero descobrir. A piscina é o valor que eu quero descobrir. Somente aqueles que vão
a piscina, beleza? Então, como é que eu organizo isso aqui tudo? O meu total é quanto? 142, beleza? Vou somar tudo. Aqueles que não vão em nada, 24. Mais aqueles que vão só à academia, 35. Mais aqueles que vão tanto à academia quanto à piscina, que para mim é a interseção, mais 23, mais aqueles que vão somente à piscina, vou chamar de X, chamei de X. Quando eu resolvo essa conta aqui, ó, vai dar para mim 142 menos 82 é o meu valor de X, beleza? É o meu valor de X. 24 mais 23, 47, mais 35, 77, 82, isso mesmo, beleza? Então, olha só, eu tenho que meu valor de X vai ser 60. Então, 60 são as pessoas que vão somente à piscina, beleza? 60 são as pessoas que vão somente à piscina. Muita atenção, o exercício pede o quê? O total de moradores que frequentam a piscina. Concorda comigo que aqueles que frequentam a piscina são aqueles que frequentam somente a piscina, que é o nosso valor de X, mais aqueles que frequentam tanto a piscina quanto a academia, que para mim é 23. Então, as pessoas que frequentam a piscina vai ser, na verdade, para mim, X mais 23. Nesse caso, 60 mais 23, para mim, 83. Beleza? Então, gabarito nosso, letra B. E veja como a banca foi maldosa. Ela já coloca o valor aqui de X, 60. Se você não ficar atento à resolução, você vem aqui e marca a letra A. Então, muita atenção no enunciado. Ele fala o total de moradores que frequentam a piscina. Se ele tivesse falado o total de moradores que frequentam somente a piscina, seria 60. Só que como ele quer o total, tanto aqueles que frequentam somente a piscina, quanto aqueles que frequentam a piscina e a academia, eu tenho 83 pessoas ao todo. Beleza, pessoal? Muita atenção aí no comando da sua questão. Vamos para a próxima questão. Outra de raciocínio lógico fala o seguinte: a frase "não é verdade que Carlos é advogado ou Maria é dentista" é logicamente equivalente a... Beleza, eu estou querendo uma equivalência. Muita atenção à leitura, beleza? Olha só, esquece por enquanto essa primeira parte. Aqui eu estou falando Carlos é advogado, vou chamar de P. Ou minha disjunção, Maria é dentista que. Beleza? Só que aí vira para mim e fala assim, isso aqui não é verdade, então eu estou negando isso. Então, na verdade, eu quero, é isso aqui, ó. Eu vou achar o valor de P ou Q e vou negar isso. E aí eu quero saber qual é a minha equivalência, beleza? Vamos fazer aqui. Eu tenho o valor de P, o valor de Q, eu quero o valor de P ou Q, e depois eu viro e falo, isso aqui não é verdade. Se não é verdade, eu quero, portanto, a minha negação. Beleza? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tranquilo? P ou Q vai ser verdade na minha disjunção quando eu tenho pelo menos uma proposição verdadeira. Quando eu não tenho nenhuma, ou seja, quando eu tenho todas as minhas proposições falsas, a minha disjunção será falsa. Olha só, o único caso que eu tenho de falsidade, então, é o último. Por quê? Porque aqui é falso e aqui é falso. Portanto, eu tenho falsidade. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Como eu estou querendo isso aqui que não é verdade, isso aqui não é verdade. Então, eu estou querendo a negação. Atenção à leitura. Essa banca aqui, já vi isso umas 3 vezes, tá? Umas 3 questões que falam esse negócio de não é verdade. Às vezes pode ficar um pouco confuso na hora
de resolver o exercício. Para a gente ganhar tempo, de novo, vamos direto na questão. Vai ser, ó, letra A. Carlos não é advogado, para mim é não P, porque Carlos é advogado. Então, Carlos não é advogado é não P. Maria não é dentista, para mim vai ser não Q. Por quê? Porque Maria é dentista, para mim é Q. Beleza? Atenção a isso aqui. E aqui no meio, qual é o meu conectivo? A minha conjunção. Eu tenho uma conjunção. Qual que é a tabela verdade da conjunção? Só é verdade na conjunção, só é verdade quando todos os meus valores forem verdadeiros. Beleza? Não P e não Q. Tranquilo. Não P vai ser o contrário de P. Para mim, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Não Q vai ser falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. De novo, só é verdade quando todos os meus valores forem verdades. Onde que está isso aqui, ó? A minha última linha. Então, isso aqui para mim é verdade. Os demais, falso, falso, falso. Falso, falso, falso. Beleza? Como eu estou querendo equivalência, olha para mim. Essa coluna, que é o nosso enunciado, e olha para mim, na verdade essa aqui não, né? Essa aqui é o enunciado, mas eu quero a negação dessa, então vai ser essa aqui do lado, ó. Vai ser essa aqui, ó. Essa aqui. E essa outra coluna aqui. Veja que elas são iguais. Veja que elas são iguais. Beleza? Muita atenção aqui. A gente já estava até se confundindo. Na verdade, o enunciado que é a equivalência dessa aqui. Beleza? Como são iguais, então a gente achou a nossa equivalência. Nossa terceira questão. Beleza? Gabarito aí, letra A. Gabarito, letra A. Muita atenção a essa leitura, né? Não é verdade que acaba trocando o valor lógico logo na saída e pode acabar confundindo. Eu achei um pouco confuso essa leitura. Mas é questão de treinamento. Quanto mais vezes você fizer, você vai pegando o fio da meada. Questão de número 4. Considerando a frase, se a chuva foi forte, vou chamar isso de P, a maré subiu. Então, a maré subiu. Eu tenho aqui o se, então, um condicional. Assinale a alternativa que apresenta uma frase logicamente equivalente. De novo, equivalência. Está vendo a preferência da banca por essa ideia de equivalência e negação, né? Então, vamos seguir. Como eu tenho aqui o meu condicional, eu vou fazer ele aqui embaixo, mais uma vez para você. Percebe que eu sempre gosto de repetir, de refazer? Porque quanto mais eu refaço, mais massificado fica esse conhecimento para mim, mais automático. Então, por isso que eu gosto de refazer muitas e muitas vezes. Para mim, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tranquilo? O condicional só será falso no caso de antecedente verdadeiro e consequente falso. Então, para mim, aqui é falso. O único caso que o condicional é falso. Nos demais casos, então, verdadeiro, 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 verdadeiro. Beleza? Gabarito nosso, para a gente ganhar velocidade. Letra A. Como é que eu vou resolver isso? Olha só, a maré não subiu. Isso para mim é o quê? Não que. Se então, condicional. A chuva não foi forte, para mim é não P. Beleza? De novo, essa questão foi a mesma coisa da primeira questão. Tá vendo como é que a banca acaba se repetindo por conta das preferências dela? Então vamos lá. Não P, a mesma coisa, mas a gente vai refazer. Não que, condicional, não P. Beleza? Negação de P vai ser para mim falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Não que vai ser para mim falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Qual é o único caso que eu tenho um condicional falso?
quando o meu antecedente for verdadeiro e o meu consequente for falso. Muita atenção nisso. Onde que está isso aqui? Como eu estou olhando nessa direção, vai estar aqui, na segunda linha. Então, para mim, isso aqui é falso. Nos demais casos, eu tenho verdadeiro. Como eu estou falando de equivalência, olha aqui para mim essa coluna e esta coluna, que é a nossa letra A. Pronto, a gente provou aqui a nossa resposta. De novo, lembra lá da equivalência que eu falei com vocês? Se P então Q, posso afirmar que é igual a não Q, condicional não P. Eu nego os dois e troco de lugar e mantenho o conectivo. Beleza? Gabarito desta questão, letra A. Olha só, quinta questão. Analise a alternativa correta. Um conjunto A possui 10 números distintos. Conjunto A possui 10 números distintos. E um conjunto B possui 7 números distintos. Beleza? 7 números distintos. Sabendo que o conjunto interseção entre A e B possui exatamente 5 números. Então, o total de elementos do conjunto A menos B é igual a... Vamos lá, rapidamente. Quando eu estou fazendo a diferença entre dois conjuntos, eu estou retirando aqueles elementos que são iguais. Supondo que A seja para mim 0, 1, 2, 3, 4. Supondo, tá? É um outro exemplo em relação ao exercício. E que B seja para mim 0, 2 e 4, quando eu faço A menos B, eu vou retirar aqueles elementos que são iguais, ou seja, eu retiro a minha interseção. Olha só, A menos B, o 0 vai embora, porque eu tenho 0 aqui e tenho 0 aqui. O 1 permanece, porque eu não tenho um 1 aqui em B. O 2 vai embora, porque o 2 eu tenho. O 3 permanece, porque eu não tenho o 3 para diminuir. E o 4 vai embora. Beleza? Então, nota que a diferença é, na verdade, a minha interseção. Então, aqui a gente já mata. Como é que eu faço isso? A menos B vai ser, na verdade, os meus 10 elementos de A menos aqueles elementos que são interseção ou que estão na interseção com B. Beleza? Nesse caso, eu tenho quantos? Tenho 5. Portanto, eu sei que A menos B para mim é 5. Beleza? De novo, eu estou retirando sempre a interseção. Estou retirando a interseção, que foi o que a gente fez aqui a título de exemplo. Beleza? Então, eu tenho 10 menos 5 igual a 5. Gabarito nosso, letra C. Beleza, pessoal? Vamos tomar um café agora, levantar aí ao banheiro, dar uma relaxada, uma alongada, para a gente voltar com alguns outros exercícios e finalizar a nossa aula. Beleza? E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui,
Fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né? Com os professores, né? Com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Pessoal, vamos voltar então com a nossa aula, mais alguns exercícios aí para a gente finalizar o raciocínio, tranquilo? E ir trabalhando em cima do tema. Olha só, questão de número 6. O valor lógico da proposição P, a fauna não tem problema, é falso. Beleza, já vou anotar aqui. Para mim, P é falso. E o valor lógico da proposição Q, foram plantadas 50 mudas, é verdade. Para mim, então, isso é verdadeiro. Tranquilo? Então, a alternativa que apresenta proposição composta, que tem valor lógico verdadeiro, ou seja, quando eu tenho essas duas condições, para mim, qual vai ser o valor lógico verdadeiro, ou onde eu vou encontrar esse valor lógico verdadeiro. A fauna não tem problema, olha só, vamos fazer alternativa por alternativa, beleza? A fauna não tem problema, P. E foram plantadas 50 mudas, conjunção. 50 mudas, Q. Conjunção só será verdade para mim quando os meus dois valores forem verdadeiros. Nesse caso específico, eu tenho falso e verdadeiro. Portanto, falso. Letra A, então, já está errado. Letra B. A letra B fala o seguinte: a fauna não tem problema. P. Ou não foram plantadas 50 mudas. Concorda que é não que? Não que? Porque foram plantadas 50 mudas é que. Não foram plantadas é não que. Tranquilo? Quando eu resolvo isso, vou colocar dois traços na setinha para não confundir com o condicional. O P para mim é falso. Ou o que para mim é verdadeiro. Mas como eu estou falando de não que, para mim é falso também. Então isso é falsidade. Beleza? Fizemos aí a letra B. A letra C. Letra C, vamos fazer a letra C aqui. Vai ficar mais bagunçado, mas dá para entender. Se a fauna não tem problema, P, então foram plantadas 50 mudas. Para mim, isso é que. Quando eu vou fazer com o valor lógico, P para mim é falso. Condicional, verdadeiro. Condicional, verdadeiro.
No condicional, qual é o único caso que eu tenho falsidade? Quando o meu antecedente for verdadeiro e o meu consequente for falso. Não é esse caso, então para mim isso é verdade. Pronto, achamos a nossa questão, achamos o nosso gabarito letra C. Vou desmanchar essas duas aqui de baixo para a gente fazer a letra D e a letra E, beleza? Vou fazer a letra D e a letra E aqui. A letra D fala o seguinte, a fauna não tem problema se e somente se. Então eu tenho aqui o bicondicional. O P permanece, não tem problema. Se e somente se forem plantadas 50 mudas. Então para mim isso é Q, beleza? No bicondicional, quando eu tenho falso, se e somente se, verdade, isso aqui para mim vai ser o quê? Para mim isso vai ser falso. Por quê? No bicondicional só é verdadeiro quando as minhas proposições forem iguais. Quando as minhas proposições forem diferentes, eu tenho então uma falsidade. Beleza? Letra E. A fauna não tem problema, P, e não foram plantadas 50 mudas. Isso aqui para mim é não que. Confere? Não que. Então, quando eu tenho os valores lógicos, falso, e que para mim é verdadeiro. Então, não que para mim é falso. Isso aqui para mim é falso. Portanto, bateu aí a única que é verdade, letra C. Se a fauna não tem problema, então foram plantadas 50 mudas. Percebeu que você tem que ter o conhecimento de todas as tabelas verdades, né? Conjunção, disjunção exclusiva, disjunção inclusiva, bicondicional e condicional. Tem que saber todos os casos, onde é falsidade, onde é verdade, onde é verdadeiro, para saber sair dessas questões. Senão fica bem difícil mesmo de acertar isso daí, beleza? Olha só, dentre 120 técnicos de meio ambiente, já vamos fazer aqui o nosso diagrama a partir dos dados. Eu tenho 120 técnicos de meio ambiente, beleza? Sabe-se que 73 operam somente máquinas e 31 operam tanto máquinas como instrumento meteorológico. Se cada um deles opera pelo menos um dos dois, então o total de técnicos que operam instrumentos meteorológicos são. Como eu tenho que todos operam pelo menos um, aquele que não opera nada para mim é zero, porque pelo menos opera ali alguma coisa. Alguém vai operar alguma coisa. Então aqui, ó. Ele fala, 31 operam tanto máquinas como instrumentos meteorológicos. E ele fala, 73 operam somente máquinas. Aqui eu tenho que diminuir por 31 ou eu mantenho o meu 73? Eu vou manter o 73. Por quê? Por causa da leitura do exercício. O enunciado ele já deixa claro para mim que 73, olha, é somente máquinas. Somente máquinas. Diferente se ele estivesse falando assim, 73 operam máquinas. Quando eles falam que 73 operam máquinas, eu considero aqueles que somente operam máquinas e aqueles que operam máquinas e instrumentos. Agora, se ele vira para mim e fala, olha, 73 operam somente máquinas, eu não tenho que diminuir nada daqui, porque ele já me deu o valor, pronto. Então, muita atenção nisso aí, beleza? 31 operam tanto máquinas quanto instrumentos meteorológicos. E aí ele fala, do total de técnicos que operam instrumentos meteorológicos, beleza? Então, aqui eu vou chamar de I, para fins de conta, tranquilo? O meu total, 120, igual a 73 mais 31 mais I. Como eu não tenho ninguém aqui, para mim é zero, eu nem preciso de colocar isso na conta. Quando eu vou resolver, ó, eu vou ter 120 menos 73 mais 31 vai dar 104 igual a I. I para mim, então, é 16. Acabei o exercício? Marco letra A? Não, não marco letra A. Por quê? O exercício pede o total de técnicos que operam instrumento meteorológico. De novo, quem opera para mim instrumento meteorológico? Aqueles que operam somente
que no caso é I, e a gente achou que é 16, e aqueles que operam tanto o instrumento quanto a máquina. Aqui para mim é máquina e aqui para mim é instrumento. Qual que é esse valor? 31. Então, para eu saber o total de pessoas que operam o instrumento, eu tenho que somar esses dois valores. Por fim, eu encontro 16 mais 31. Eu tenho aqui 47 é o meu resultado. De novo, muita atenção à leitura. O que o exercício está te pedindo? Somente aqueles que operam o instrumento? Ou está te pedindo aqueles que operam o instrumento de forma total? Aqueles que operam somente mais a interseção. Beleza? Então, muito cuidado para organizar a informação. Por exemplo, esse 73. Esse 73 é somente máquinas. O exercício ele pode te passar a mesma ideia de várias formas diferentes. E você tem que saber como vai organizar isso ou não dentro do diagrama e dentro das contas, beleza? Portanto, aí, ó, gabarito nosso nessa questão, letra B. E veja como a banca é maldosa, né? Novamente, ela coloca aqui o 16 para você chegar aqui, ó, encontrar o 16 e já sair marcando logo. Não ler o enunciado. Muita atenção nisso aí, que a banca vai induzir você ao erro, com certeza. Beleza? Questão de número 8. Fala o seguinte: analise as sentenças a seguir. Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. De número 2, os estudos sobre radioatividade são de extrema importância. 3, como os estudos sobre radioatividade são realizados? Número 4, estude sempre para ampliar os conhecimentos. De acordo com as sentenças apresentadas e sabendo que a uma proposição pode se atribuir um valor lógico, assinale a alternativa incorreta. As alternativas elas começam a tratar sobre aquilo que é proposição e aquilo que não é proposição. Então, rapidamente, a gente vai lembrar aquilo que não é proposição. Não são proposições para mim as frases exclamativas, as frases interrogativa, as frases que exprimem ordem ou aquelas imperativas, né? Imperativas. Para mim também não são proposições as sentenças abertas. As sentenças abertas não são. Você tem que saber disso aí. Também o que mais? As frases paradoxais. Beleza? Só sei que nada sei. Você não consegue atribuir um valor lógico para aquilo. Aquelas também que não têm verbo, então aquelas que vêm sem verbo. Organize aí a informação dentro do seu caderno para você saber. Beleza? As frases paradoxais, as frases exclamativas, as interrogativas, as imperativas ou aquelas que exprimem ordem, as sentenças abertas e aquelas que não têm verbo não são proposições. Beleza? Então, quando a gente olha aqui, ó, a primeira, Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel? Ok, declara alguma coisa, não é nenhuma daquelas situações ali. De número 2, os estudos sobre radioatividade são de extrema importância. Olha só, exclamativa, portanto, isso não é uma proposição. Como os estudos sobre radioatividade são realizados? Interrogação, portanto, não é uma proposição. Estude sempre para ampliar os conhecimentos. Estude. Isso aqui está me dando uma ordem. Ou seja, está no imperativo. Estude, faça isso, não faça isso. Eu estou transmitindo uma ordem para você. Isso também não é uma proposição. Portanto, eu não consigo atribuir um valor lógico para isso. Beleza? Então, o que é proposição para mim? Só a primeira alternativa. Vamos lá. A sentença 1 trata de uma proposição? Pronto. A sentença 1 é uma proposição. Só que está pedindo a incorreta, né? Então, cuidado. Isso aqui para mim está correto. Se está correto, no exercício, a alternativa para mim não serve. As sentenças 2, 3 e 4 não possuem valor lógico atribuível? Para mim, isso está certo. Porque 2 e 3 e 4 não são proposições. E para o exercício, como eu quero incorreta, não serve. A sentença 2 não é uma proposição. Está certo, mas como o exercício pede a incorreta, está errado. A sentença 3 é uma sentença interrogativa?
Sentença 3 é interrogativa, correto. A sentença 4 é uma proposição? 4 não é proposição. Por quê? Porque exprime a ideia de ordem. Então, como é uma proposição, isso aqui está errado. Para mim, não é uma proposição. Beleza? Então, gabarito nosso, olha, letra E. Importante lembrar do básico. Do básico. Não se esqueça, tá? Às vezes a gente fica muito apegado aí nessa parte de proposições, lá no verdadeiro falso, tabela verdade e tudo mais. É importantíssimo, sem dúvida. Mas também é importante voltar, às vezes, no básico, para ver se o pensamento e se a memória está ali afiada naquele ponto específico. Beleza? Questão de número 9, olha só. 150 pessoas realizaram um teste com 2 questões. Beleza. O meu universo aqui, meu conjunto universo está aqui com 150 pessoas. Realizaram um teste com 2 questões. Se 70 pessoas acertaram somente a primeira questão, ó, primeira questão, segunda questão. Beleza? 70 acertaram somente a primeira questão. Eu preciso diminuir a interseção? Não preciso, porque já me falou que é somente. 50 pessoas acertaram a segunda questão. Aqui me falou se foi somente? Não falou. Se não foi somente, eu preciso de diminuir sim a minha interseção. Vou deixar aqui, porque vamos resolver já, né? Minha interseção aqui, ó, 25. Então aqui para mim eu tenho 50 menos 25. Perceberam que o próprio exercício em uma, ele já te dá somente a primeira questão e eu não preciso de diminuir. E na outra, ele me dá a questão de uma maneira completa e eu preciso diminuir a minha interseção. Então, muita atenção no que o exercício está colocando para você. Beleza? Isso aqui vai dar 25. O total de pessoas que erraram as 2 questões foram. Então, tá aqui, ó, X. Qual é esse total de pessoas que erraram ali as 2 questões? Tá bom? Olha só, eu vou ter 150, que é o meu total, igual a 70 mais 25, mais 25 daqui, mais X. Vou escrever aqui embaixo, mas é a mesma coisa, tá? A mesma sequência. 70 mais 25, mais 25, mais X. Beleza? Vai ficar, então, 150 menos 25 mais 25, 50. Mais 70, 120. Igual a X. X, portanto, é 30. Então, as pessoas que não acertaram nenhuma das 2 questões é 30. Gabarito, olha, letra A. Gabarito, letra A. Beleza, pessoal? 30 são as pessoas que não acertaram na questão. De novo, muita atenção, tá? Esse exercício aí para não ficar nenhuma dúvida, para não restar nenhuma dúvida para vocês. Vejam como a banca, ela... Em uma parte ela fala somente, em outra ela não fala nada. Então, em uma você não precisa de diminuir e a outra você precisa de tirar a sua interseção. Beleza? Questão de número 10, para a gente finalizar. As afirmativas a seguir referem-se aos conjuntos A tem os elementos 0, 1 e o conjunto 1 dentro do conjunto A, 2 e 3. Isso aqui é conjunto das partes, tá, pessoal? E B tem o conjunto 1, 3 e 4. Eu tenho 4 afirmativas e me pergunta quais delas estão certas ou quais delas estão erradas, beleza? Primeira alternativa, 1 pertence a A. Vamos ver? Olha só, 1 pertence a A, 1 está aqui. Então, nossa questão de número 1 está certa. Quando eu vou lá nas alternativas para responder, 1, eu já posso eliminar a letra D. Beleza? Questão de número 2. O conjunto 2 pertence a A? O conjunto 2 pertence a A? Não. Quem pertence a A aqui é o elemento. Quando eu escrevo isso aqui, ó, é diferente de escrever isso aqui. Nesse caso, isso aqui para mim é um elemento. Nesse caso, para mim, isso é um conjunto. Beleza? Tranquilo?
Nesse caso, ele fala assim, olha, o conjunto que contém um 2 pertence a A? Não, na verdade, quem pertence a A é o elemento 2. Então, isso aqui para mim, ó, tá errado. Tranquilo? Então, eu já posso cortar essa e já poderia cortar essa, já teria matado aí a minha questão. Aí, vamos resolver o resto. A menos B. Deixa eu escrever aqui. A. Escrever não, vou fazer aqui direto o negócio. Lembra que eu falei com vocês em algum momento que para eu diminuir um conjunto de outro, eu estou tirando os termos que são iguais, ou a minha interseção, beleza? Então, primeiro eu posso falar com você o seguinte, olha, a minha interseção entre A e B vai ser o quê? Os números iguais. Então, 1 tem aqui, 1 tem aqui. 1 é igual. 3 tem aqui, 3 tem aqui. Beleza. O 4 tem aqui, mas não tem aqui. Então, beleza. Então, eu já sei que o 1 e o 3 tem que sumir quando eu for fazer a diferença entre os dois. Então, olha só, se o 1 e o 3 tem que sumir, esse 1 some, o conjunto 1 fica e o 3 some. Então, eu sei que A menos B vai ser para mim, na verdade, 0. O conjunto 1 e 2. Beleza? O que ela tentou fazer aqui com você? Te induzir a tirar o 1 aqui 2 vezes. O 1 elemento e o 1 conjunto. Tranquilo? Mas aí, tá errado. Beleza? B menos A. Agora eu estou fazendo o contrário. Eu vou tirar aquilo que é interseção, mas eu vou tirar de B. Beleza? Então, o 1 eu vou tirar porque ele tem. O 3 eu vou tirar porque o A também tem. O 4 sobra. Então, eu sei que B menos A é 4. Isso aqui para mim está certo. Então, gabarito de fato, letra B. Beleza? Então, eu fiquei com dúvida. Onde que está esse conhecimento? Conjunto das partes. Conjunto das partes. É um conjunto que está dentro de outro conjunto. Não é um elemento que está dentro do conjunto. Beleza? Isso que você tem que saber. Tranquilo? Gabarito nosso aí, ó, letra B. Letra B de bravo. Tranquilo? Nossa 10ª questão. Fizemos questão aí pra caramba, né? Fizemos questão de conjuntos, fizemos questão de raciocínio lógico, fizemos muita coisa aí. Beleza, pessoal? Então é isso, cara. Matemática, raciocínio lógico, como é que eu ganho velocidade e habilidade? Fazendo muitas vezes. Muitos exercícios, muitas questões, vendo como que a banca pode te abordar de maneiras diferentes, para você evitar sempre cair nas pegadinhas, nas dificuldades que a banca pode vir a colocar para você. Beleza, pessoal? O que a gente tinha para tratar hoje na parte de raciocínio lógico é isso. Espero aí que você tenha aprendido alguma coisa e que te ajude a ganhar os seus pontos na prova e a conquistar a sua sonhada aprovação. Beleza, pessoal? Forte abraço e até a próxima.